Moleque, hoje eu vou te mostrar como que o ego tá destruindo a maioria das carreiras no futebol. À ce niveau-là, en Amérique du Sud, le football est pas aussi avancé qu'en Europe. Donc c'est pour ça que les dernières Coupes du Monde, quand vous regardez, c'est toujours les Européens qui gagnent. Depois de falar que o futebol europeu é superior, o Mbappé simplesmente abandona a jogada depois do Vitinha não tocar pra ele. Cara, a grande verdade é que o ego tá destruindo a maioria das carreiras do futebol atual. Nenhum jogador tá imune. Até o melhor centroavante brasileiro hoje, que é um cara conhecido por ser discreto, religioso e bom moço, tá sendo afetado. Everton bateu pro gol, não, tocou na esquerda pro Ayrton Lucas, olha o toque, lindo, lindo! Que é isso, Pedro? Gol do Flamengo! Recebe Rodinei, Everton Ribeiro, de novo no Rodinei, foi no fundo, cruzamento, Arrascaeta, Pedro! Que golaço! Gol! Ser craque de bola já não basta. No futebol moderno, personalidade virou critério de avaliação. E quando o ego cresce mais que o futebol, a queda não demora. Óbvio, perguntar. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. Seria então o ego um mal que assola todos os centroavantes? Vou fazer essa comparação só com o centroavante. Eu falo, quem jogou mais? Vou falar o nome e você responde. Certo. Ele ou você fala, eu. Então vamos lá. Lewandowski. Eu. Haaland. Eu. Benzema. Eu. Ibrahimovic. Eu. Henry. Porra, claro que fui eu. Ronaldo. Cara, eu vou te falar o seguinte. Eu sabia que tu ia falar esse nome. Esse aí, eu falo eu também. Mas esse aí eu tenho um respeito máximo. Esse é embaçado. Esse eu tiro o chapéu. Edmundo. Essa merda. E nem o maior ídolo da geração do clube tá imune. Olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Toca a música, é gol do Mengão! Gol! Ainda com o contrato em vigor pelo Flamengo após herdar a camisa 10 de Zico, Gabigol é flagrado com a camisa do Corinthians. E em um ato ridículo de desespero, Gabigol ainda decide negar todas as acusações, insinuando ser uma espécie de montagem ou edição de foto. Aparecer com a camisa de um rival, onde você estaria sendo especulado, pode não ser o crime, mas o problema realmente aparece quando você, passando por um momento conturbado, recebendo apoio incondicional da torcida, por se recusar a fazer um exame antidoping, decide trair quem sempre esteve do seu lado, logo depois de herdar uma das camisas 10 mais pesadas do futebol nacional, deixando assim a situação ainda mais constrangedora. Mas e quando o ego dos jogadores começa a atrapalhar dentro de campo? Nessa ocasião, Cavani não deixa Neymar bater o pênalti e perde a cobrança logo em seguida. Também, partidaço. Everton, o momento, ó. Cavani e Neymar. Deixa eu. Ah, não. Não vai ser hoje. O Neymar balançou a cabeça e tal. Não aceitou muito bem não, né? Vai dar problema em breve. O ego não afeta apenas o jogador, mas sim tudo ao seu redor. Ele separa e divide o elenco, criando rachaduras e prejudicando todo o coletivo. Olha a disputa ali para cobrar o Daniel Alves falou não, neca de piripitibas para você. A bola vai ser pro Neymar, hein? Porque o Cavani queria cobrar o escanteio, queria cobrar a falta e viu só como o Daniel interveio. O Daniel tomou a frente do negócio ali, disse não, quem vai bater é o Neymar. E o Neymar foi para a cobrança e quase fez o gol. Primeiro sinal de desentendimento, né? Stefan Darmani, olha o lance mais uma vez aí, ó. O Neymar querendo bater o pênalti. O Cavani diz que é ele que vai bater. Claramente o Neymar sai de cara amarrada. A torcida, por sua vez, acaba comprando o lado da briga e deixando o clima ainda pior. PSG contra o Dijon pelo poderosíssimo campeonato francês em 2018, o dia que o Neymar foi vaiado depois de meter 4 gols no mesmo jogo. No final do primeiro tempo, o Neymar marcou esse golaço aqui de falta e depois fez mais 2 gols no segundo tempo. Caiu na entrada da área, falta pro PSG. Do nosso Dijon armada, expectativa no Parque dos Príncipes. Autorizou o árbitro. Partiu o Neymar, bateu de pé direito no capricho.
o cruzamento para dentro da área, sobra do Neymar. Gol! Neymar vem deixando os adversários pelo caminho, ajeitou no pé direito, tem a justa finalização. Golaço! Então logo em seguida, o Mbappé marca mais um gol pro PSG com a assistência do homem mais fiel do mundo. Vai passar o Mbappé. Rosier de olho, bola rolada pelo Neymar. Mbappé tocou, é gol! No final da partida, Cavani sofre um pênalti e a torcida queria, depois da polêmica, que o Cavani cobrasse. Porém, o último romântico bateu o pênalti e converteu. Mais um movimento, partiu pra bola, parou, bateu, gol! O jogo acabou com 4 gols do Neymar, que saiu de campo abatido, sendo vaiado pela primeira vez pela torcida do PSG. Voilà, le héros de cette soirée, un monument déjà du football. Ces luttes ce soir feront le tour du monde, c'est une assurance et non, on n'aura pas finalement votre micro. Il n'a pas voulu s'arrêter, c'est dommage, c'est dommage. Mais uma prova escancarada que o ego destrói não só carreiras como todo o desempenho de um time, hoje, em 2025, nós temos o PSG, avassalador, campeão pela primeira vez na sua história da Champions League, emplacando uma goleada de 5-0 na final em cima da Inter de Milão, tendo Vitinha como um dos seus protagonistas. O que o PSG não sabia é que esse título demorou tanto para chegar porque um dos jogadores dono de um time dos melhores de futebol hoje em dia era na verdade o culpado por desentrosar o time e adiar o título. Olha o que acontecia quando o Vitinha tentava construir uma jogada que não começava pelos pés do Mbappé. Cara, essa jogada aqui do Mbappé dá muita raiva, mano. Imagina se você fosse torcedor do PSG vendo isso aqui, cara. Tu vê que no finalzinho ali o Vitinho ainda bate cruzado, que é exatamente onde o Mbappé era pra estar se ele não tivesse assistido a jogada. Provavelmente ele até faria o gol, mano. Absurdo. O Pedro era o completo oposto do Gabigol. Discreto, religioso, comportamento de bom moço, com a média de 40 gols por temporada. Everton bateu pro gol, não, tocou na esquerda pro Ayrton Lucas, olha o toque, lindo! Que é isso, Pedro? Gol do Flamengo! E ainda assim, em 2024 marca a virada, mas não a virada que ele queria. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. Claro que dá. Eu não quero que ele saia. Falei para ele fazem 6 dias, não quero que ele saia. Quero que ele se dedique, que corra, que o treino gere essa adaptação nele para ele poder fazer o que todos os companheiros fazem, correr no campo. A hora que ele correr e segurar a bola e sustentar os duelos com os zagueiros que não está fazendo, a hora que ele fizer isso aí, ele vai jogar. Ele vai jogar. Não precisa me dar abraço, não precisa me dar mão, não precisa me dar bom dia, não precisa nada. Ele precisa ser profissional, ir lá e resolver no campo. Mais nada. E tenho certeza que quando ele fizer isso aí, eu vou estar esperando o abraço. Se ele não quiser me dar, não tem problema nenhum, mas eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Se o Pedro quiser ganhar comigo, vamos junto. Se ele não quiser, outros vão querer. E o Felipe Luiz quebra o silêncio, mas não foi um desabafo qualquer. Foi um recado público de alguém que estava tentando proteger o vestiário. Aí, menor, desculpa atrapalhar teu vídeo aí, mano, mas isso aqui é um canal novo e, pô, se esse vídeo te entreteu de alguma forma, se você tá assistindo ele até aqui, mano, considera se inscrever, me dá uma moral aí e talvez me siga lá no Instagram, valeu? Tamo junto, mano. Pedro sempre teve técnica, finalização, posicionamento, mas agora o que a gente mais vê é uma queda brutal na confiança dos companheiros. Talvez esse seja o maior problema. Quando o vestiário deixa de acreditar em você, não tem gol que resolva. E no futebol moderno, isso vale mais do que talento. Passou o Lázaro, passou o Pedro, levantamento Pedro, dominou, bicicleta, pra fora do gol! Mas como a Fernanda explicou lá, olha, a imagem é claríssima. Toschi Marques, ele aponta o pênalti pro Flamengo. Pedro, autorizado, com fé no pé, gol! O Pedro vem mostrando indisciplina desde os tempos do Fluminense, que na época chorou insistindo para deixar o time e ir pro Flamengo. Uma situação que irritou o presidente Mário Bittencourt, mas que a torcida do Flamengo não lembra, por ser beneficiado da situação e que na verdade já deveria ser um red flag, um alerta pro comportamento do Pedro. Mas alguns comportamentos me acharam estranho, eu achei estranho. Um foi no caso da venda do Pedro. Eu estava lá, participava das reuniões, empresários e tudo. Numa das reuniões, numa das últimas, o Pedro, na reunião, chorou que queria ir pro Flamengo, O Mário ficou assim, apoplético, vermelho. Eu digo, será que esse cara vai infartar? Ainda bem que eu sou médico, né? Ele infartar, não infartou, graças a Deus. E na realidade,
Na última reunião do Pedro, foi num restaurante na Barra, eu fui no dia anterior, estavam os empresários do Pedro, ele disse que eu não precisava ir, que ele ia lá quebrar o pau e tal, iam discutir comissões, acredito, do contrato, nada de... Eu não fui, porque ele disse que não precisava, estava ele, estava o Marcelo Penha, que é uma pessoa que eu gosto, funcionário antigo do clube, e o CEO do Fluminense, que é uma pessoa que eu não gosto, tem as minhas restrições, Fernando Simone. Eles estavam lá, junto com os empresários, e foi quando foi fechado tudo. 3 meses depois, o Pedro aparece no Flamengo. Então, é no mínimo estranho o jogador sonhando em ir para o Flamengo. O Fluminense nega essa ida, vende para o Fiorentina, que fez a ponte. Isso. Ele jogou um jogo no Fiorentina e rápido veio para o Flamengo. A transação, assim, rapidíssima. Na minha opinião, aquilo foi profundamente estranho. E eu não fui impedido por ele, e eu não sou dessas pessoas. Eu vou, porque... Não, o presidente do clube, na realidade, é a autoridade maior. Comportamento esse que se estendeu na Fiorentina, que ficou 3 meses sendo reserva do Vlahovic e já estava fazendo corpo mole e queria sair. E também alguns casos de indisciplina no Flamengo, sendo mais famoso o caso que ele chegou a ser agredido pelo preparador físico Sampaoli, o Pablo, por ele ter se recusado a aquecer e estava insatisfeito por estar no banco. Felipe Luiz exagerou na exposição feita no Pedro? Provavelmente sim, eu acho que deveria ter sido. O comportamento do Pedro foi lamentável, ponto. Não tinha necessidade de falar que beirou ridículo. Mas o Felipe ali, ele não estava protegendo um jogador. O Felipe ali não estava protegendo o Pedro. Ele tem a responsabilidade de gerir 30 atletas. São 30 jogadores que são idolatrados todos os dias e têm a vida financeira estável. Essa fala do Felipe foi necessária para proteger os outros 29 jogadores e não perder o elenco. E no fim fica claro que é o talento que pode te colocar no topo, mas é o ego que vai te derrubar de lá. Mbappé, Gabigol, Pedro, Neymar, nomes diferentes, realidades diferentes, mas o mesmo sintoma. Quando o eu fala mais alto que nós, a queda é só uma questão de tempo. O futebol sempre foi um esporte coletivo, mas o ego transforma ele num jogo de vaidade individual. E não importa se você já foi decisivo, se você já ganhou títulos, o vestiário não perdoa, a torcida esquece e o futebol segue sem você. Às vezes, até a própria torcida pode ser o maior inimigo dentro de um clube, especialmente quando estamos falando da maior torcida do mundo. Não entendeu do que eu tô falando? Confere nesse vídeo aqui.